Queridos, graça e paz do Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus. Ele tem sido bom para com cada um de nós e esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa manhã de celebração, manhã de coisas extraordinárias de Deus para nós. Afinal, nós trazemos à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós outrora, ali na cruz do Calvário, dando-se por cada um de nós. E este é o motivo, que nessa manhã estamos mais do que bem vestidos, mais do que sorridentes, mais do que expectantes quanto a tudo que se vai fazendo. É porque, na verdade, no fundo do nosso coração, há uma alegria imensa, há um regozijo de saber que o Senhor, nosso Deus, Ele nos ama e nos tem amado desde a eternidade, quando nos fez existir, quando antes disso até pensou em nós, mas principalmente a nossa alegria é por saber que quando não havia para nós saída, quando não havia para nós recurso, quando não havia para nós solução, Ele providenciou de si para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. E essa é a alegria que temos nessa manhã e essa é a grande notícia que Deus quer que cada um de nós guardemos firme no nosso coração. Amém, queridos? Amém, queridos? Oh, Jesus, obrigado. Meus amados, eu vou convidá-los a abrir a palavra no livro de Lucas, no capítulo 24, para falarmos da maior notícia do mundo, para falarmos da maior novidade que é aquela que não pode jamais ser apagada dos nossos corações e da nossa mente. Vamos abrir no livro de Lucas, Lucas no capítulo 24, versículo 13 ao versículo 13 ao versículo 35. Eu vou pedi-los que fiquem de pé por alguns minutos para nós lermos esse texto de Lucas no capítulo 24. Versos 13 a 35. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que haviam acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos foram retidos para que não o conhecessem. E lhes disse: que tipo de comunicações são essas que, tendo um com o outro, enquanto caminhais, e porque estão tristes? E eles, cujo nome era Cleopas, respondeu e disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E lhes disse quais coisas, e eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em feitos e em palavra, diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Todavia, além do mais, já hoje, 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também alguns das mulheres da nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que havia tido uma visão de um anjo que dizia que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres tinham dito, mas ele não o viram. Então lhes disse: ó tolos
e tardos de coração, porque credes em tudo que os profetas falaram? Não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começou por Moisés, e por todos os profetas explicou-lhe todas as Escrituras e as coisas a esse respeito. E aproximando-se da aldeia para onde eles iam, ele fez como quem que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentados à mesa, ele tomou o pão e abençoou e partiu e disse-lhes, e deu-lhes, e os seus olhos foram abertos e eles os reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto falava conosco pelo caminho e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que com eles estavam, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como reconheceram-no no partir do pão. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque nessa manhã nós temos uma notícia diferente daquela que tem pairado sobre o mundo, daquela que tem sido temática nas televisões, daquilo que tem sido conversa da vizinhança e daquilo que, por vezes até, tem sido discurso usado em púlpitos como este. Nessa manhã, a mensagem é diferente, a notícia, embora não seja nova, ela nessa manhã está mais viva, mais atual e mais verdadeira do que todos os tempos para a nossa vida e para a tua igreja nessa manhã. Por isso, ó Pai, nós nos alegramos e nós queremos aprender mais uma vez, através dela, para sairmos desse lugar, convictos de que o Senhor vivo está e reinará para todo sempre. Amém. E louvado seja o Senhor. Queridos, nós estamos num dia muito especial, um dia em que Deus reservou para a sua igreja para que pudéssemos trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós. Esse texto que nós lemos, ele é um texto bastante interessante e sempre pelo período da Páscoa eu gosto de passar por ela, porque ela nos traz à memória aquilo que é os nossos dias e nos chama a atenção a como vivermos no tempo presente. E o texto que nós lemos, de facto, ela encerra um ciclo de más notícias, ela encerra um ciclo de coisas não tão boas que vinham acontecendo. Um cenário de derrota, um cenário de fracasso. Afinal, já havia 3 dias que havia tido ou que havia acontecido aquilo que seria a maior tragédia, ou poderia ter sido a maior tragédia da humanidade, quando naquele dia nos diz que Jesus na cruz, ele expirou e houve escuridão sobre toda a terra, houve desânimo sobre toda a terra, houve falta de referência de luz, houve falta de um farol, houve falta de um caminho e de uma direção certa para seguir, afinal, a esperança do mundo. Jesus Cristo tinha sido morto, crucificado e sepultado, e isso já havia acontecido há 3 dias. Feitos que o povo esperava que acontecesse, não aconteceram. E agora nós temos os discípulos enclausurados, nós temos os discípulos temerosos, e nós temos até 2 discípulos que dizem o seguinte: voltemos à nossa vida antiga, voltemos a fazer aquilo que nós fazíamos antes de conhecermos a Jesus Cristo. E nós temos 2 discípulos, então, voltando atrás. Para não dizer de outros, como Pedro, que manietava na sua mente e pensando o que fazer agora. Pedro volta para os seus companheiros da faina e diz para eles: todavia é tempo de voltarmos a pescar. Meus amados, situações que assolam a vida daqueles
que andavam com Jesus e que por vezes também nos tem assolado a nós hoje, homens e mulheres de Deus. Pessoas que haviam deixado a sua vida, deixado os seus projetos, deixado a sua família, pessoas que haviam abraçado o Evangelho de Cristo, a missão do reino, pessoas que tinham estado por 3 anos andando o mundo e falando de algo que eles acreditavam no mais profundo da sua alma e do seu ser, mas diante dos acontecimentos, diante da contracorrente da história e da expectativa, nós temos esses mesmos homens, esse mesmo povo, dizendo: vamos pescar, vamos voltar para trás, vamos voltar para a nossa casa e para a nossa vida. Meus queridos, essa é a situação e a realidade que estavam vivendo, voltando atrás, voltando às coisas que haviam abandonado, voltando às práticas que haviam negado, voltando ao viver que não os convinham, porque tinham encontrado algo melhor para viver e para experimentar. Precisamos entender que aconteça o que acontecer, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, noticia-se aquilo que possa estar acontecendo e ainda que mais grave for, lembremos sempre que o Senhor reina e Ele reinará para sempre. Não esqueçamos, aconteça o que acontecer. Ontem à tarde nós estávamos num pequeno chá entre amigos e uma pessoa que estava conosco à mesa, eu, o pastor Renato e mais um casal, a irmã Emily, mais um casal, e no meio da conversa e mudando vários assuntos, a mulher, que presumo que não seja cristã, olhou para mim e disse: qual é o seu versículo preferido? E eu falei o meu versículo, que é o versículo que eu carrego para a vida, que é Josué 1:9. E quando eu falei, ele disse: muito bom versículo. E voltando para o pastor Renato, ela também fez a mesma pergunta: e você, pastor, qual é o seu versículo preferido? Então o pastor Renato passou a citar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira fale, e os campos não produzem mantimento, e ainda que o rebanho seja arrebatado, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que não sobre mais nada, ainda que eu olhe para a despensa e não tem mais nada, ainda que como Jó eu olhe para minha casa e lá não estão mais meus filhos, ainda que eu olhe como os grandes homens de Deus e olhando não tem mais o povo porque foi levado para o cativeiro, ainda que soam notícias de pandemias, de morte e afins, todavia eu exultarei o Deus da minha salvação. Não posso retroceder, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que por fim Ele se levantará sobre a terra e Ele honrará os seus, aqueles que todavia permanecerem fiéis até o fim. Meus queridos, o texto que nós lemos, então nos retrata a história de alguns homens voltando atrás. E eu quero rapidamente, hoje de manhã, falá-los acerca dessa atitude. A primeira coisa que precisamos entender é que aconteça o que acontecer, nós não podemos desistir. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos negar aquilo que temos crido até o dia de hoje. Aqueles discípulos, depois de viverem milagres, eles tinham estado com Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar pessoas. Eles viram Jesus multiplicar pães. Eles viram Jesus no Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus em muitos cenários. Em terra, no mar e até no céu. Eles presenciaram tudo isso, mas 3 dias é suficiente para voltarem atrás, para desistirem, para esquecerem, para desacreditarem daquilo que tinham experimentado com Jesus. Na nossa jornada, por vezes também
parece que as coisas estão saindo do controle. Parece que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que elas acontecessem. Parece que as notícias que vamos recebendo não são tão boas quanto aquelas que nós gostaríamos de ouvir ou que temos sonhado para a nossa vida. Parece que os resultados não vêm. E às vezes a percepção que chegamos é que, na verdade, estamos caminhando para o final das coisas. Estamos caminhando num despenhadeiro e a cada passo a velocidade aumenta, o perigo é maior. E a sensação de que vamos nos arrebentar a qualquer momento contra alguma coisa é tão grande. Mas, meus amados, essa é a sensação daqueles que não sabem quem é por eles, daqueles que não têm um Deus que morreu na cruz e ressuscitou para que tivessem vida e vida em abundância. Não podemos desistir diante de qualquer situação. Não podemos voltar atrás. Não podemos retroceder. Outra coisa que não podemos perder é a nossa sensibilidade de homem e de mulher de Deus. O que nós não podemos perder é o ouvido atento à voz do Senhor. O que nós não podemos perder é uma consciência de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O que nós não podemos perder é a sensibilidade de ver os milagres do Senhor à nossa volta. O que nós não podemos perder é a sensibilidade de permitir o mundo nos fazer olhar apenas para as coisas negativas, apenas para os barulhos das redes sociais ou das diversas mídias. Há uma palavra fiel e verdadeira e para ela deve voltar os nossos olhos todas as vezes que pairar uma dúvida sobre a nossa mente, todas as vezes que não soubermos por onde seguir, olhemos para a palavra do Senhor, porque o texto diz: e Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até nos momentos mais difíceis, até nos momentos mais tenebrosos, de dúvida, ali o Senhor está. Aqueles 2 discípulos, eles estavam perdendo a sensibilidade. Eles estavam vendo, ouvindo, mas já não estavam crendo. Eles disseram a Jesus: todavia você não sabe o que tem acontecido, és o único estrangeiro nessa terra que não lê jornais, que não vai à praça pública, que não escuta o que se está comentando. Impossível. Já se fazem 3 dias que aquele que nós acreditávamos que restauraria Israel se foi e as nossas esperanças se acabaram. Todavia, alguns dentre nós foram ao sepulcro e não o acharam lá. Mas sabe, é pouca coisa para acreditarmos. Todavia, alguns outros disseram que tiveram uma visão de um anjo que diz que ele está vivo. Mas nós estamos duvidando. Afinal, não passou na televisão. Afinal, o pastor ainda não disse na igreja. Mas não é só algumas mulheres. Os discípulos também disseram a mesma coisa. E o próprio Jesus, ainda passando pelos profetas, disse a eles o seguinte: convinha que ele padecesse e ao 3º dia ressuscitasse. Mas a sensibilidade já não está, a crença já não existe, a fé já se esvaziou. E por mais que as evidências sejam claras, e por mais que Jesus esteja ali levando-os a olhar as Escrituras, não existe mais a sensibilidade, porque o barulho de outras coisas tem ocupado o coração e a mente daqueles homens. Desistir é mais fácil do que crer e experimentar o novo do Senhor. Para terminar, nós não podemos, de modo algum, perder a sensibilidade, nós não podemos desistir. E em 3º lugar, não devemos jamais ignorar, esquecer, menosprezar, tornar insignificante. Não podemos, de modo algum, duvidar das promessas do Senhor. Elas foram feitas e todas elas serão cumpridas. Todas as promessas que o Senhor fez, Ele cumprirá cada uma delas.
Não podemos jamais, meus amados irmãos, duvidar das promessas do Senhor. Estava escrito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Estava escrito e Jesus fez questão, passando com aqueles dois homens. Jesus faz questão de lembrá-los daquilo que dizia a palavra do Senhor. E queridos, vocês perceberam qual é o momento que eles deram conta que era Jesus? Quando é que o texto diz que eles deram conta de quem era Jesus? Nos diz que quando ele entrou, sentou à mesa com eles, depois de horas de caminho, depois de horas de conversa, depois de sentar com eles à mesa, nos diz que ele toma do pão, ele abençoa e os dá. Eles então perceberam que era Jesus. Sabe por quê? Muito provavelmente porque aqueles homens conheciam Jesus por aquele que multiplicava pães, por aquele que repartia pela multidão, mas não eram pessoas que estavam acostumadas a entender as verdades, a ver aquilo que Jesus ensinava. Não eram as pessoas que estavam com Jesus porque queriam ir para o céu, não eram pessoas que estavam com Jesus porque queriam ter alguém que os socorresse, estendesse a mão nos momentos da tribulação, mas porque Jesus dava alguma coisa, e quando Jesus dá, aí eles entendem. E quando Jesus sacia a sua fome física, eles entendem e eles reconhecem quem é Jesus. Porque eles tão somente estavam desistindo, eles tinham perdido a sensibilidade e estavam duvidando das promessas do Senhor. Hoje de manhã, eu quero desafiar a igreja a entender de que o Senhor sempre está conosco, aconteça o que acontecer. Não podemos desistir, não podemos perder a sensibilidade de ouvir e de entender aquilo que o Senhor tem para nós. E precisamos a cada dia crer nas promessas do Senhor. Porque seus caminhos, meus amados, são um pouco mais altos que os nossos. Um pouco não, muito mais altos que os nossos. Os seus pensamentos a nosso respeito vão além daquilo que nós podemos imaginar para nós mesmos. Eu quero terminar essa reflexão nessa manhã, pedindo que o Senhor nos ajude a nunca perdermos essa sensibilidade. Que a vivência da Páscoa não seja algo que a gente viva apenas no domingo como este, mas a cada manhã, a cada amanhecer, a cada dia, a nossa fé ela seja renovada, para que não desistamos das promessas do Senhor, para que não venhamos a esquecer de quem Deus é na nossa vida, para que não percamos a sensibilidade e, acima de tudo, que criamos sempre e sempre nas promessas do Senhor. Olhem para mim e eu vou terminar. Nessa manhã o Senhor nos fez chegar nesse lugar, para que Ele pudesse trazer essa mensagem ao nosso coração. Porque todavia, alguns cansados pelo transcorrer dos dias, das notícias, dos acontecimentos, vão permitindo que o inimigo roube a identidade que nós temos daqueles que sabem em quem estão crendo. Esses homens disseram, todavia, já se passou 3 dias. 3 dias. 3 dias suficiente para fazer que eles esquecessem de tudo. 3 dias para fazer com que eles esquecessem de toda a sua experiência. 3 dias para que eles pudessem esquecer de tudo quanto o Senhor tinha feito. 3 dias para esquecerem a palavra que eles tinham aprendido desde criança. 3 dias apenas, marcado por um acontecimento. Que a nossa fé, ela não seja marcada, ela não seja orientada e ela não seja afetada por acontecimentos, mas a cada manhã ela se renova por aquele que morreu na cruz do Calvário. Não está morto, mas ele ressuscitou, vivo está, assentado à direita de Deus Pai, e lá ele intercede a cada dia por nós, não só na Páscoa, mas todos os dias ele olha para nós e diz: filho, continua, porque eu não desisti de você. Não desista de si mesmo.
mesmo. Não desista de mim, não desista dos meus planos. A Páscoa se renovará até o dia que eu, o Senhor, farei soar sobre os céus a trombeta. Eu descerei e trarei para mim os meus, e eu espero que você esteja lá, servindo fielmente, sem desistir, sem perder a sensibilidade e não esquecendo da maior das promessas: eu voltarei para vós, não vos deixarei órfão. Esse é o Deus que nós servimos. Este é o Deus da Páscoa. Ainda que digam o contrário, a grande notícia é e sempre será: Ele está vivo. Vamos ficar de pé para nós orarmos nessa tarde já, eu acredito, quase. E eu vou passar para o pastor terminar e fazer as honras finais, mas eu quero orar por você. Orar pela sua vida, orar pela sua família, orar para que o Senhor não permita que as circunstâncias tiram o seu foco, o seu olhar daquilo que é o essencial, daquilo que é a verdade. E todavia, se nessa manhã, enquanto a gente ora, se todavia nessa manhã, enquanto nós vamos preparando para encerrar esse tempo, você não gostaria de sair desse lugar sem dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a prosseguir. As situações, os acontecimentos, o lugar, a família, a comunidade, a situação de saúde de várias ordens que eu tenho vivido, me tem levado a pensar que talvez desistir fosse mais fácil. Tomar um caminho diferente que não é esta que me traz nessa manhã nesse lugar, pode ser um pouco menos pesado. O Senhor nunca desiste de nós. Fato é que Ele, lá preparando-se para se entregar, nos diz que a dor era tão grande, a aflição era tamanha, que Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, a gente entende que Jesus chegou naquilo que era o limite da humanidade. Mas Ele não desistiu. Agora, Ele estava fazendo por nós, não desistiu. E eu fazendo por mim mesmo, vou desistir? Ele estava fazendo sem culpa, não desistiu. E eu que tenho culpa, vou desistir? Ele estava lá por nós. E eu não estarei aqui também por mim? Que nessa manhã você possa segurar na mão do Senhor e não desistir, e continuar crendo, e continuar lutando, mesmo que tudo diga não. Há alguém que está dizendo sim, e esse sim é o que vale, porque ele vem do trono da graça de Deus, aquele que conhece todas as coisas. Se todavia você quer fortalecer no Senhor mais uma vez, buscar o ânimo, buscar um sinal, se talvez a tua vida esteja naquele momento em que Jesus morrendo na cruz, nos diz a palavra que houve escuridão sobre toda a terra, e olhando à sua volta parece que você está vivendo aquele cenário. Eu tenho uma boa notícia para si. Depois daquelas horas de escuridão, nos diz que houve uma manhã do domingo em que houve um grande brilho, e quem olhou para ele recebeu a notícia: ele não está morto, ele está vivo. Vai, porque Ele estará convosco todos os dias, até que os séculos se consumam. Não podemos desistir. Talvez você também esteja aqui nessa manhã, e alguém lhe convidou, e você veio porque é Páscoa, e quis vir numa igreja, ou é convidado de alguém, ou tem algum tempo que você está afastado do Senhor, ou não pertence a uma família da fé, não vem à igreja. Mas sendo nessa manhã que você deveria fazer um compromisso, não com o pastor Renato, não com a igreja do Nazareno em Xandelicrim, mas com aquele que morreu na cruz do Calvário. Eu gostaria também de orar por si. Eu gostaria que você desse um passo de fé. Tem alguém hoje nessa manhã que diz: pastor, a minha vida tem sido uma vida que eu não gostaria que fosse assim. Eu tenho passado por dificuldades, por lutas e provações, e eu tenho buscado uma saída, uma resposta e uma solução, mas parece que quanto mais eu busco, menos aparece. Nessa manhã, eu quero lhe dizer: Jesus está aqui, de braços abertos, dizendo: venha a mim, porque eu vou lhe abraçar,
eu vou segurar a sua mão e nós vamos prosseguir e voltará a ter alegria, voltará a ter paz, vida abundante, uma nova história e uma nova oportunidade. Tem alguém nessa manhã que gostaria de fazer essa oração? Levantar a sua mão e dizer: eu quero fazer essa oração, entregar a minha vida completamente ao Senhor, render-me ao Senhor. Todavia, aqueles que levantaram a mão da primeira vez, que é quem está buscando esse fortalecimento, que é quem está pensando em desistir, que é quem a vida tem sido dura, que é quem as enfermidades têm fustigado, ideias contrárias têm abatido sobre a sua mente, coleguismos têm lhe levado a desistir, coisas desse mundo, de várias naturezas, venha no altar. Mas especialmente você, que nunca teve uma vida tão próxima com Jesus, pudesse dizer nesta manhã: eu quero começar uma vida nova, eu quero me entregar a minha vida totalmente a Jesus Cristo. Eu vou orar. Queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido é sobre marketing e venda. E uma das coisas que eu tenho aprendido nessas aulas é que você tem que insistir, é que você tem que ir facilitando as coisas, porque você quer vender. Mas aqui não é venda, aqui é de graça. E por ser de graça, eu não vou insistir, eu não vou facilitar, eu não vou colorir, porque ela já é fácil, já é colorida, já é boa por si só. Viver com Cristo, viver com Jesus é sorrir, viver com Jesus é cantar. Assim eu lembro na minha infância. Essa é a vida com Jesus. Essa é a vida na Páscoa. Inclina a sua cabeça. Pai, eu quero nesta manhã agradecer ao Senhor pela tua igreja, pelo teu povo, e pedir que o Senhor nos abençoe. E pedir que a Páscoa renova em cada coração. Aquele que está aflito, abatido, amargurado, em dúvida, angustiado de alguma natureza, traga alívio, traga conforto, traga sabedoria, traga sensibilidade para ouvir a tua voz e seguir o caminho da verdade e o caminho que leva à vida eterna e que leva também à vida em abundância. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Pai, desde o menor ao maior, cada um de nós saiamos daqui fortalecidos, entusiasmados, ó Deus, crendo naquilo que o Senhor tem feito e muito mais naquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque o Senhor é Deus que não deixa a obra pela metade. Toda obra que o Senhor começa, o Senhor termina e com êxito. E todos nós que estamos aqui hoje de manhã somos obra em construção, feitas pela mão do Senhor. Que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia. Não nos permita desistir, não nos permita perder a sensibilidade e nem nos permita, ó Deus, esquecer das tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Abençoe teu povo, renova a nossa fé, perdoa os nossos pecados e nos leva a seguir uma jornada de fé, de testemunho e de alegria no Espírito do Senhor. Que a nossa Páscoa ela seja renovada a cada amanhecer, a cada aurora, que o Senhor renova também a nossa fé e o nosso amor e principalmente a certeza de quem nós temos crido. Nos abençoe, Pai. Eu oro e abençoe teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E louvado seja o Senhor. Nós temos connosco a nossa superintendente, a nossa irmã Lenisa Soares. Nós a chamaremos aqui, não é? Esteve connosco, não é? Mas parece que foi para estar com outras comunidades. Mas entre nós ainda há alguns irmãos que chegaram e que escutaram essa boa mensagem. E que tenhamos realmente uma feliz Páscoa e que deixemos que Cristo realmente renasça em cada um dos nossos corações. E bom seria se todos nós pudéssemos começar de hoje em diante numa vida renovada com Jesus. Que Deus abençoe e fortaleça nossas vidas. O pastor já terminou, estaremos aqui apenas para desejar feliz Páscoa a todos quantos aqui se encontram. Enquanto isso, portanto, a nossa irmã Nélida estará distribuindo para as nossas criancinhas, ok? Um pequeno mimo, ok, da Páscoa. Nossa irmã Kelly, Nélida, ok? Distribuindo para as criancinhas, ok? Um pequeno mimo de Páscoa.
lembrando que Páscoa é todo dia, não é? Todo dia é dia de Páscoa, porque Cristo renasce cada dia nos nossos corações. Mais uma vez, Feliz Páscoa a todos quantos chegaram aqui para estar conosco. Nosso tempo chegou ao seu fim e que possamos continuar na mesma senda, fazendo a vontade do nosso Pai.